1943. Oficinas da Vickers Armstrong em Newcastle. Engenheiros britânicos apresentaram sua solução para a blindagem pesada alemã. O canhão estava apontado para trás, não levemente inclinado, mas completamente ao contrário. Todos que viram acharam que era um erro. Não era. O veículo foi oficialmente designado como canhão autopropulsado de 17 libras Valentine Mark I. Mais tarde, as tripulações o chamariam de Archer. Pesava pouco menos de 16 toneladas, tinha cerca de 2,24 metros de altura e carregava o mais poderoso canhão antitanque aliado da guerra, apontando na direção errada. Observadores militares riram. Artilheiros queriam que fosse rejeitado, mas o Archer se tornaria um dos destruidores de tanques mais eficazes do conflito. E as tripulações que o usaram passaram a preferi-lo a qualquer alternativa convencional. Para entender por que essa máquina estranha existia, é preciso entender o quão mal a Grã-Bretanha estava perdendo a guerra antitanque. Em 1939, o exército britânico dependia do canhão de 2 libras como sua principal arma antitanque, um canhão de 40 mm adequado contra os primeiros Panzers, mas completamente ultrapassado em 1941. Após Dunkerque, uma decisão dolorosa foi tomada. Em vez de adaptar fábricas para o novo canhão de 6 libras, a Grã-Bretanha continuou produzindo o obsoleto canhão de 2 libras para se rearmar diante do medo de uma invasão alemã. Estimava-se que um canhão de 6 libras custava o equivalente à produção de 6 canhões de 2 libras. Assim, o modelo antigo continuou sendo fabricado, enquanto a blindagem alemã ficava cada vez mais espessa. O canhão de 6 libras finalmente chegou ao norte da África, na primavera de 1942, já sob pressão. Os Panzer IV agora carregavam canhões de 75 mm de alta velocidade. Então, veio o choque que mudou tudo. Em 1º de dezembro de 1942, os tanques Tiger I entraram em combate pela primeira vez na Batalha de Teburba, na Tunísia. As tropas aliadas perderam 55 tanques e mais de 1.000 homens foram capturados em um único confronto. A fobia do Tiger se espalhou. Tripulações passaram a relatar Tigers em todos os lugares, mesmo quando enfrentavam Panzer IV comuns. O parlamento britânico exigiu uma resposta urgente. O canhão de 6 libras podia penetrar cerca de 74 mm de blindagem a 500 metros. O Tiger I tinha 102 mm de blindagem frontal. A matemática era simples e fatal. Os engenheiros britânicos já previam essa crise. O desenvolvimento do canhão QF de 17 libras começou no final de 1940, antes mesmo do de 6 libras entrar em serviço. A especificação exigia um canhão de 76,2 mm disparando um projétil de 17 libras a mais de 880 metros por segundo. Quando os Tigers apareceram na Tunísia, 100 protótipos do 17 libras foram enviados às pressas para o norte da África, montados improvisadamente em carretas de obuseiros de 25 libras. Essas armas improvisadas, chamadas Pheasant, entraram em combate em fevereiro de 1943. Após a guerra, avaliações mostraram que o Pheasant era um destruidor de tanques poderoso e elevou significativamente o moral. O canhão de 17 libras podia destruir o Tiger frontalmente em distâncias de combate. Mas havia um problema. Com 3 toneladas, o canhão rebocado era difícil de reposicionar sob fogo. Levava minutos para mover, e em batalhas rápidas, minutos significavam morte. A Grã-Bretanha precisava de uma versão autopropulsada, e rápido. Em 28 de julho de 1942, o governo britânico encarregou a Vickers Armstrong de desenvolver um canhão autopropulsado de 17 libras. O projeto ficou nas mãos de Leslie Little, o engenheiro que havia criado o tanque Valentine. Vários chassis foram testados. O Crusader era estreito demais. O Bishop não conseguia acomodar o enorme canhão. Little escolheu o Valentine, o tanque mais confiável britânico da guerra. O problema era encaixar um canhão enorme em um veículo pequeno. A solução foi radical: montar o canhão virado para trás. Não foi um compromisso.
Foi uma decisão estratégica. Se fosse montado para frente, o veículo ficaria pesado demais na dianteira, comprometendo a suspensão. Virado para trás, o peso ficava equilibrado, o comprimento era reduzido e criava-se um espaço natural de combate na traseira. Os primeiros protótipos ficaram prontos em 1943. Testes mostraram limitações: pouca mobilidade do canhão, espaço apertado, pouca munição e velocidade abaixo do ideal. Mesmo assim, o Ministério da Guerra aprovou o projeto. Em junho de 1943, foram encomendadas 800 unidades. O Archer tinha motor diesel GMC de 192 cavalos, tripulação de 4 homens e blindagem frontal de até 60 milímetros. Era pequeno, leve e carregava o canhão antitanque mais letal dos aliados. O canhão de 17 libras podia penetrar cerca de 140 milímetros de blindagem a 500 metros, mais que suficiente para destruir um Tiger frontalmente. Com munição especial APDS, a penetração ultrapassava 200 milímetros. Isso o tornava superior à maioria dos canhões da guerra. O Archer entrou em serviço em outubro de 1944. Apesar de chegar tarde, provou seu valor rapidamente. Seu design, ao contrário, se tornou uma vantagem tática. As tripulações avançavam, se posicionavam escondidas e então recuavam para apontar o canhão para o inimigo. Após disparar, podiam fugir rapidamente sem precisar girar o veículo, algo impossível para destruidores de tanques convencionais. Esse método de atirar e recuar aumentava muito a sobrevivência. Baixo, discreto e mortal, o Archer era difícil de detectar. Apesar das críticas iniciais, ele superou veículos mais modernos e continuou em serviço até os anos 1950. O veículo que quase foi rejeitado acabou sendo um dos mais eficazes da guerra. Não era bonito, não era rápido, não era confortável, mas era eficiente. E na guerra, eficiência é o que importa. A engenharia britânica não foi sorte, foi inovação sob pressão. Mas no fim, o Archer não foi definido pelo que diziam dele. Foi definido pelo que ele fazia no campo de batalha. Enquanto engenheiros discutiam teoria, enquanto oficiais questionavam o design, enquanto observadores riam da ideia de um canhão apontado para trás, as tripulações estavam lutando e sobrevivendo, porque quando o combate começava, quando o primeiro disparo ecoava, quando um Tiger aparecia no horizonte, não importava a aparência, não importava a doutrina, não importava a tradição, só importava uma coisa: quem atira primeiro e quem consegue sair vivo. E nesse jogo brutal, o Archer era diferente. Ele não lutava como um tanque. Ele não lutava como um destruidor de tanques convencional. Ele caçava, silencioso, baixo, quase invisível, posicionado atrás de uma elevação, escondido entre árvores ou camuflado entre ruínas. O Archer esperava, sem pressa, sem se expor, sem dar sinais, até o momento certo. E quando o alvo entrava na linha de tiro, não havia aviso, não havia segunda chance. O disparo vinha seco, direto, devastador. O impacto atravessava aço, combustível e tripulação. E antes mesmo da poeira baixar, o Archer já estava em movimento, não recuando lentamente, não tentando girar sob fogo, não ficando preso no pior momento possível, mas simplesmente indo embora, rápido, direto, sem olhar para trás, porque ele já estava apontado para o caminho de fuga. Essa era a genialidade, essa era a diferença. Enquanto outros veículos precisavam escolher entre atacar ou sobreviver, o Archer fazia os dois, e repetia, de novo, e de novo, e de novo, mudando de posição, confundindo o inimigo, desaparecendo antes da resposta, voltando de outro ângulo, atacando novamente. Era guerra de movimento, guerra de inteligência, guerra de sobrevivência. E nesse tipo de guerra, o Archer não era estranho. Ele era perfeito. Os alemães aprenderam isso da pior forma. Relatórios começaram a aparecer, veículos destruídos sem aviso, disparos vindos de posições invisíveis, inimigos que simplesmente desapareciam após atirar. Não era um tanque convencional. Era algo diferente, algo imprevisível,
algo difícil de combater, e quando finalmente percebiam de onde vinha o ataque, já era tarde. O Archer não estava mais lá. Dentro do veículo, a experiência era crua, sem conforto, sem espaço, sem proteção total. O compartimento aberto expunha a tripulação ao clima, ao fogo, ao perigo constante. O recuo do canhão era violento, o barulho ensurdecedor, a tensão, permanente. Mas mesmo assim, as tripulações confiavam nele, porque sabiam de uma coisa: ele dava a eles uma chance. E na guerra, uma chance já é tudo. Enquanto projetos mais complexos atrasavam, enquanto veículos mais pesados exigiam mais recursos, o Archer já estava em combate, já estava destruindo alvos, já estava provando seu valor. E no final, não foram os projetos mais bonitos que sobreviveram, nem os mais avançados no papel. Foram os que funcionaram na prática, sob pressão, sob fogo, sob morte. O Archer não venceu a guerra sozinho, mas ele representa algo maior. Ele representa um momento em que a engenharia parou de tentar ser perfeita e começou a ser eficiente. Um momento em que decisões estranhas, ideias questionadas e soluções improvisadas se tornaram a diferença entre viver e morrer. E talvez essa seja a maior lição. Na guerra, não existe espaço para ego, não existe espaço para tradição, não existe espaço para sempre foi assim. Existe apenas o resultado. E o Archer entregou o resultado. Encerramento final, cinematográfico, bem longo e impactante. Eles olharam para aquele canhão apontado para trás e disseram que era um erro. Disseram que não fazia sentido. Disseram que nunca funcionaria. Mas a guerra não pergunta se faz sentido. A guerra testa. E quando foi testado, o Archer respondeu. Não com teoria, não com aparência, mas com impacto, com destruição, com sobrevivência. Ele não era o mais rápido, não era o mais blindado, não era o mais avançado, mas ele estava lá, funcionando, quando tudo o resto falhava. E no fim, isso é tudo que importa, porque na guerra não vence o melhor no papel, vence o que volta para lutar de novo.